Fala pessoal, aqui é a Bruna Pires, sou engenheira civil e especialista em orçamento de obras residenciais. Nesse vídeo vou te ensinar do zero como fazer o orçamento do reboco. Então fica aqui comigo, mas antes já deixa o like aqui, curte esse vídeo, se inscreve no canal para você receber mais vídeos como esse. Então vamos lá, como fazer o orçamento do reboco? Quais são os passos, né? O que você precisa saber para conseguir fazer o orçamento do reboco? Primeiro, a gente vai entender qual que é o nosso critério de medição. Como que a gente vai fazer esse orçamento? O que a gente vai considerar para levantar o quantitativo? Depois, a gente vai fazer o levantamento quantitativo, vou abrir um projeto aqui com vocês, e explicar como que é feito esse levantamento quantitativo, né? Que é a quantidade de serviço de reboco que vai ser executado. Calma aí, que não é a quantidade de material ainda. Isso é o próximo passo. E depois a gente vai calcular quanto de cimento, quanto de areia fina, quanto de cal, quanto de aditivo que a gente vai gastar, certo? E para isso a gente precisa definir nosso traço, mas eu vou explicar mais para frente. Depois de levantado o quantitativo de serviço e de material, a gente cria a nossa composição de custo na planilha orçamentária. Aí a gente define quais são os insumos, né, que vão ser gastos, definimos os nossos coeficientes unitários, vou explicar isso mais para frente, e depois a gente fecha a nossa composição precificando tanto a mão de obra como o material. Então vamos lá, vamos aqui comigo que eu vou ensinar o passo a passo aqui detalhado de como fazer esse orçamento. Esse aqui é um projeto arquitetônico que a gente vai usar de exemplo. Mas vamos lá. Primeiro eu falei que a gente precisa definir qual é o nosso critério de medição aqui para o levantamento quantitativo, né? Tem várias tabelas prontas na internet de composições de reboco, de custo do reboco. Mas você precisa fazer o orçamento conforme vai ser a realidade de execução lá na obra, tá? Se eu pegar uma tabela pronta que não condiz com a minha realidade, meu orçamento vai ficar furado, tá? Então, qual que é a realidade de execução minha, da Bruna aqui? Como que eu executo lá na obra, né? Eu contrato a minha mão de obra por empreita, eu terceirizo esse serviço do reboco, tá? Então, não é uma mão de obra CLT. Eu utilizo conforme eu vou pagar a minha mão de obra lá em loco, tá? Lá na obra, certo? E como que eu faço isso? Na hora de contratar a minha mão de obra, eu contrato um valor X, um valor específico por metro quadrado de reboco executado. Por exemplo, aqui varia entre 10 a 18 reais o valor do metro quadrado do reboco, tá? Depende da quantidade, depende da dificuldade que vai ser. Então, depende de alguns fatores. Beleza, então eu vou contratar a minha mão de obra por empreita. E como que essa mão de obra é cobrada? Na hora de executar, o chapisco não está incluso, tá? Eu pago um valor à parte por chapisco, para fazer o chapisco. Eles fazem todo o reboco ali, mas eu não desconto os vãos da mão de obra na hora de fazer o pagamento da metragem quadrada executada. Por exemplo, eu tenho uma parede aqui de 3 por 5, tá? 3 metros para a direita por 5. Vai dar 15 metros quadrados. Tem uma janela ali no meio de 2 metros quadrados. Eu vou pagar os 15 metros quadrados, tá? Eu não vou descontar o vão da janela, tá? Eu vou pagar o vão cheio ali. Por quê? Depois eles vão ter que fazer requadro e já fica embutido esse valor. Vamos supor que eu negociei a 10 reais o metro quadrado do reboco. Esse valor do requadro já está considerado, tá? Então, para a questão de mão de obra, eu não desconto nenhum vão, nem de porta, nem de janela, né? Nem de porta, eu não desconto nenhum vão, certo? Então, esse é meu critério na hora de levantar aqui o quantitativo. Bruna, e para material, você desconta os vãos? Aí sim, tá? Para a questão de material, eu desconto os vãos para calcular a quantidade de cimento, quantidade de areia, quantidade de aditivo, de cal. Então, eu desconto os vãos para a questão de material. Por quê? Senão vou mandar material excedente demais para a obra, tá? Então, para a questão de material, desconto os vãos de portas e janelas. E para a questão de material, eu não desconto, pago vão cheio, certo? Entendido isso, definido qual que é o critério de medição, né? Qual é o critério que eu vou considerar, a gente vem aqui para o levantamento de quantitativo, que é pelo projeto aqui, certo? Então, aqui pelo projeto, como que é feito o quantitativo, né? Eu tenho que saber qual que é o pé direito. Quantitativo aqui de reboco é por metro quadrado, então é perímetro vezes altura. Então, eu tenho que saber qual que é o pé direito aqui. A gente olha aqui no corte, vamos ver, ó, o meu quarto aqui tem 3,20, o pé direito aqui, tá? Vou ter que rebocar até aqui em cima. Então, vamos ver lá no quarto, na parte dos quartos aqui, ó. Então, essa parede aqui, por exemplo, essa parede vai ser 3 vezes 3,20. 3 vezes 3,20.
vai dar 9,60 metros quadrados, tá? Então, eu faço isso para todas as paredes aqui. Tem algumas coisas que eu faço, tá? Vamos supor, quero ver esse perímetro aqui, né? Eu posso dar o comando AA. Já vou ter todo o perímetro aqui do quarto. 12 metros. Então, 12 vezes 3,20, 38,40 metros quadrados aqui no quarto, tá? Então, eu tenho que pegar o reboco aqui de todas as paredes, tá? Tanto reboco interno, reboco externo, seguindo essa formulazinha de perímetro vezes a altura, beleza? Tem outro plugin, né, que eu utilizo aqui, é o Totaling, tá? Eu posso selecionar as linhas que eu quero saber o comprimento, vamos supor, eu quero ver a soma dessas linhas aqui, por exemplo, tá? Eu vou lá, dou o comando Totaling e já me dá aqui, ó, 8,95 metros. Então, facilita bastante na hora de levantar esse quantitativo, tanto de alvenaria, de reboco, de chapisco, de revestimento, entre outros, certo? Então, quantitativo, perímetro, vezes a altura aqui do ambiente, a gente vai ter a metragem quadrada de reboco aqui, certo? Depois disso, eu venho para essa planilha aqui, de levantamento de quantitativos, tá? Aonde eu defino qual que é o meu volume de reboco que eu vou ter, qual que é o volume de argamassa de reboco que eu tenho, de acordo com o quantitativo final que eu levantei, e defino aqui o meu traço para saber a quantidade de cimento, cal e areia, certo? Tem um exemplo de um orçamento aqui. Ó, esse orçamento aqui em específico, eu fiz o levantamento quantitativo do reboco e deu aqui 1.624,93 metros quadrados com os vãos, tá? Eu não descontei vão nenhum, isso aqui vai ser para a questão de mão de obra. E 1.358,85 metros quadrados, descontando os vãos, tá? Então, aqui deu quase 300, 1.624,93 menos 1.358,85. Deu 266 metros quadrados aqui de diferença, tá? Então, os vãos aqui seriam 266 metros quadrados. Então, daria uma quantidade enorme de material aqui se a gente considerasse o material também em cima de 1.624 metros quadrados, certo? Então, aqui, essa informação aqui de 1.358,85 é o que a gente vai utilizar para calcular aqui o nosso reboco, tá? Levantamento quantitativo aqui, 1.358,85. Vou fazer aqui para vocês aqui, 1.358,85, né? Para saber aqui a quantidade de argamassa, qual que é o volume de argamassa de reboco que eu tenho que definir a espessura do reboco. E a espessura aqui do reboco que eu considero na obra é de 3 centímetros, tá? Então, eu vou pegar 1.358,85 metros quadrados de reboco que eu tenho, vezes 0,03, tá? Passando 3 centímetros para metros. Então, eu vou ter aqui 40,75 metros cúbicos, que é o meu volume de argamassa. Beleza, definido aqui meu volume de argamassa, eu tenho que definir qual que é o traço que eu vou utilizar. E a gente tem essa questão aqui de massa específica e massa unitária também. O que é isso, Bruna? O que é essa massa específica? O que é essa massa unitária, tá? Essa massa unitária é considerada um material seco ali. Então, entre um grão de areia e outro, tem os vazios, tá? Então, é considerado os materiais soltos, tá? Por isso é a nossa massa unitária aqui. Já a massa específica é a nossa massa real, sem esses vazios. É o material, quando está molhado ali, fica sem o preenchimento dos vazios ali, então é considerada essa massa específica, tá? Um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Eu rodei um traço de concreto na obra, que eu rodei 7 latas de areia, 7 latas de brita, um saco de cimento e rodei 2 latas e meia de água, tá? Eu coloquei de material seco 14 latas, 7 mais 7. E tem os vazios, né, dos grãos de areia e também tem os vazios da brita. Então, quando a gente coloca ali o material seco, ele ocupa um volume muito maior. Então, quando a gente mistura com a água, o cimento ali, tem o preenchimento desses vazios e sai o material em quantidade menor. Então, eu rodei o concreto e saiu 12 latas de areia, tá? Então, a gente teve uma redução do volume de 14 para 12. A gente utiliza esses coeficientes aqui de massa específica e de massa unitária para a gente ter o consumo real de material. Por quê? Para mim ter 1 metro cúbico de concreto, eu não posso só colocar meio metro de areia e meio metro de brita, tá?
eu gasto muito mais material seco para ter o volume final que eu quero. Então é isso que essa planilha aqui faz, beleza? Então eu preciso definir qual que é o meu traço aqui. Qual que é o meu traço? É 1:0,1 de cimento, 0,48 de cal, 4,69 de areia e 1,31 de água. Bruna, o que isso representa lá na obra? Isso aqui é um saco de cimento, meio saco de cal, 9 latas de areia fina, certo? E 2 latas aqui de água. Definido aqui meu traço, eu vou ter a quantidade final de material que eu vou gastar. Cimento, cal e areia, certo? E tá aqui meus consumos, ó. 13.201 kg de cimento, 2.622 kg de cal e 42,70 metros cúbicos de areia fina, certo? Sabendo disso aqui, eu venho aqui para essa outra planilha de orçamento e crio a minha composição de custo. Então aqui para criar os coeficientes aqui, ó, como que eu faço? Eu pego aqui a quantidade total de material que eu calculei, dividido pela quantidade de serviço que eu tenho. Lá é 1.358,85 metros quadrados de reboco, né? Então, para saber o coeficiente, quantidade total de material dividido pela quantidade de serviço que eu tenho. Então, esse aqui é o meu coeficiente unitário. Eu sei, ó, eu gasto aqui 9,71 quilos de cimento por metro quadrado de reboco, tá? Esse é meu coeficiente unitário para uma unidade de medida do serviço de reboco. Então, eu venho aqui, copio esses coeficientes para outra planilha, ó, 9,71, 1,92 e 0,031. 9,71, 1,92 e 0,031. Esses aqui são os meus coeficientes de cimento, cal e areia fina. Ó, o meu consumo aqui de cimento, ó, 3.201 quilos, 0,75. O consumo aqui de areia fina, 42,69 metros cúbicos, 42,70, tá? Arredondamento aqui da planilha. Então, eu tenho meu consumo aqui de material, meu consumo final aqui de material. E para que eu crio esses coeficientes aqui, ó? Para um próximo orçamento, eu vim aqui, levantei um novo quantitativo. Deu 1.900 metros quadrados e 1.750 aqui. Então, a própria planilha aqui já vai calcular o novo consumo de material. Eu não preciso vir nessa outra planilha aqui antes, tá? Então, a própria planilha aqui já vai calcular o consumo aqui de cimento. Foi para 17.001 quilos de cimento. Então, a própria planilha aqui já calcula, tá? Vou dar Ctrl Z aqui pra gente voltar ao nosso orçamento aqui original. Beleza, já definimos aqui o coeficiente da areia, da cal e do cimento. E aqui do Vedalite, tá? E da espuma aqui. Isso aqui não tem. O Vedalite aqui, eu utilizo 100 ml de Vedalite para cada maceira, para cada saco de cimento, eu utilizo 100 ml de Vedalite. Então, aqui vai ter um consumo de 26,40 litros, tá? Então, eu tenho aqui 3.201,75 kg de cimento, dividido por 50, que o saco tem 50 kg geralmente, eu vou ter 264 sacos. 264 vezes 100 ml, eu vou gastar 26.400 ml. Dividido por 1.000, vou gastar 26,4 litros, tá? Para saber o coeficiente, 26,4, que é o consumo final de material que a gente tem, dividido pela quantidade de serviço, que é 1.358,85, certo? Aí dá aqui 0,019, se vocês quiserem fazer essa continha aí, na calculadora também. Então, beleza, definindo aqui os meus coeficientes, né, eu vou precificar tanto a mão de obra, tanto o material. A mão de obra aqui, ó, do reboco, ó, o consumo de mão de obra está em cima da quantidade de convãos, tá? Sem descontar nenhum vão, certo? Igual eu falei, o reboco aqui eu contrato por empreita e eu contrato de 10 a 18 reais o valor do metro quadrado do reboco. Considerei aqui o preço unitário aqui da minha mão de obra de 15 reais. E aqui é os outros valores aqui, tanto de areia fina, 120 reais o metro cúbico, a cal hidratada, 0,62 centavos o quilo. A cal vende por sacos de 20 quilos, tá? Então, vezes 20, tá saindo 12,40 o saco. O cimento, 0,60 centavos, né? O quilo, vezes 50, tá saindo a 30 reais o saco de cimento, tá? E eu precifico esses materiais aqui na parte de insumos, ó. Então, aqui eu coloco todos os preços dos materiais. Cimento, se eu quiser mudar o preço do cimento para 0,61 centavos, vamos supor, já vai mudar automaticamente lá na minha composição de reboco, na alvenaria. Já muda automaticamente aqui o preço, ó, 0,61 centavos.
Então, depois de feita aqui a cotação de todos os materiais e da mão de obra, a gente tem o valor final aqui, a parte do orçamento do reboco, certo? Ah, quanto que é um metro quadrado aqui do reboco? O valor do metro quadrado do reboco aqui, para mim, material e mão de obra, sai por R$ 26,32, certo? Então, no novo orçamento, eu venho aqui, altero quantitativo e já tem a parte do reboco aqui, o orçamento pronto, certo? Então, é dessa forma que eu faço aqui o orçamento do reboco, do serviço de reboco, e eu crio as composições de custo para todos os serviços aqui da obra, tá? E cada composição de custo você tem que saber o seu critério de medição, saber como levantar o quantitativo de materiais e saber fazer a composição de custo dela aqui, para você ter um orçamento completo e assertivo. Combinado? Te espero aí no próximo vídeo. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like aqui e já se inscreve no canal. Quero te convidar para participar do mini curso Orçamento de Obras na Prática, que é um evento gratuito onde eu vou te ensinar tudo, todo o passo a passo de como elaborar um orçamento assertivo. Então clica aqui no link da legenda para você conseguir participar. Te espero lá. Até mais. Tchau, tchau.